nosso Profissão Mulher, é isso mesmo. Ó, a gente já engrena aqui com o doutor Francisco Tribulato. Hoje, perguntas e respostas. Aliás, doutor, como deu repercussão aquela matéria que o senhor fez aqui conosco sobre queimaduras, como tem gente que, infelizmente, já passou por uma grave queimadura, né? Com certeza você aí de casa conhece alguém, tem algum familiar, alguém próximo que já sofreu desse mal, já sofreu uma queimadura e, inclusive, vamos até no próximo programa, na próxima semana, estar comentando novamente sobre esse problema, as queimaduras mais comuns, tratamento, prevenção, tudo isso aí. O doutor aceitou o nosso convite e aí ele vai, num próximo programa, hoje eu até tenho alguma pergunta aqui de queimadura, mas ele vai fazer um especial novamente sobre queimaduras, porque realmente a repercussão foi muito grande, infelizmente muitas pessoas sofrem com isso, como o senhor falou, na grande maioria das vezes crianças, né? Exatamente, muito comum em crianças e é muito interessante, existem alguns modos de prevenção, alguns modos depois da queimadura, frente a uma queimadura, alguns modos de evitar uma extensão maior, uma propagação desse dano. Então a gente vai estar falando tudo para vocês novamente, com alguns detalhes maiores, explicando tudo direitinho. É isso aí. E olha, a primeira pergunta, doutor, justamente é da Helena Silveira, de 34 anos, ela que é daqui de Osasco. Um beijo para todo Osasco, que acompanha diariamente o nosso programa. Um beijo muito grande, tem um carinho muito especial por todos vocês. Ela diz o seguinte, doutor, que ela teve uma queimadura com óleo quente em braço e punho quando tinha 7 anos de idade. Ela está com 34. E desde então ela tem uma cicatriz com retração intensa e diminuição dos movimentos do punho. Ela já foi em alguns médicos e cada um falou uma coisa. Ela pergunta para o senhor, existe algum tratamento para isso? Nesse caso, provavelmente foi uma queimadura de 2º grau profundo, ou em torno disso. Quem sabe tem 3º grau, acabou causando uma retração cicatricial. Então, frente à queimadura nessa região no punho, a cicatrização disso aí acaba causando uma retração. Então, acaba dificultando a mobilização, o movimento desse punho, e um dos tratamentos teria que estar examinando para indicar o tratamento mais adequado, mas uma das possibilidades, nesse caso, seria a zetaplastia, que é uma técnica cirúrgica, onde a gente acaba modificando a linha de tensão dessa cicatriz, acaba modificando a conformação dessa cicatriz, então, de longitudinal para transversal no punho. Então, acaba ficando mais fisiológico para a movimentação, dá um movimento um pouco maior, acaba dando uma amplitude maior para a movimentação do punho. Então, esse é um caso clássico de reconstrução frente a esses casos de retrações, seria a zetaplastia. Deve ser examinado o seu caso em específico para ver se há essa possibilidade. Respondido aí para você então, Helena. E a Leonora aqui de Cotia, um beijo aí para toda a Cotia, Granja Viana, que também tem acompanhado o nosso programa. Beijo grande, muito obrigada pelo carinho, viu? Ela diz o seguinte, doutor, que ela fez uma cirurgia cardíaca há 3 meses, recentemente agora, né? E está se recuperando muito bem da cirurgia. Porém, a cicatriz no tórax a incomoda muito. Está muito grossa e vermelha. O que ela pode fazer para melhorar isso? 3 meses de cirurgia, muito recente. A cicatriz da cirurgia cardíaca, geralmente aquela cicatriz torácica, extensa. Então, desde a região mais superior do tórax até a região superior do abdômen, aquela cicatriz extensa. Cicatriz, num primeiro momento, realmente fica endurecida, fica aqueles nódulos endurecidos, encaroçado, avermelhada. Com o passar do tempo, toda a cicatriz, ela entra... A partir aí do 3º mês, entra na fase de maturação, até depois de 1 ano, melhora muito, em torno de 1 ano. Então, vale a pena aguardar. Tem alguns cremes, algumas pomadinhas que pode estar usando, a base de silicone, por exemplo, que acabam dando uma melhorada, né, no aspecto da cicatriz, alguns olhinhos que ajudam nessa cicatrização. Só que realmente há uma melhora importante da cicatriz do 6º mês a 1 ano do pós-operatório. Ela não deve nem se preocupar com isso agora, né, Não, doutor? não se preocupe agora, esse não é o momento. O importante é que você está bem, como você
disse na pergunta, está bem da cirurgia cardíaca, mas a cicatriz tende a melhorar bastante de 6 meses a 1 ano. Ela fica mais fininha, fica menorzinha, fica mais molinha e vai que às tomando vezes a a coloração pessoa, eu da acredito, pele. deva passar pela cabeça assim, puxa, já passei por um problema tão grande e estou com a cicatriz. Mas olha, fica tranquila aí então, Leonora, que com certeza vai melhorar Exatamente, bastante, né? só tende a melhorar nos próximos meses, principalmente após 1 ano. Ó, o Jamir, aqui do Rio de Janeiro, um beijo aí para toda Rio de Janeiro, que também acompanha o Profissão Mulher diariamente. Preciso fazer uma visita aí no Rio, que eu estou prometendo, eu não vou. Uma hora eu quero gravar um programa inteirinho aí com essas cariocas lindas, maravilhosas. Diz o seguinte, doutor, que ele teve uma paralisia em um lado da face após uma infecção grave há 2 anos. E isso gerou uma ptose palpebral discreta no lado afetado. Ouviu dizer que o Botox resolve essa assimetria, é verdade? Eu começo te perguntando, primeiro, doutor, para que você explique para quem está assistindo o que é essa ptose palpebral. Certo. Frente ao quadro de paralisia, a ptose seria aquela queda da pálpebra. Então, pela paralisia, acaba paralisando a musculatura realmente, então acaba tendo uma queda do músculo que levanta a sobrancelha. Ele fica relaxado, o músculo que levanta a pálpebra superior. Então, ele acaba ficando relaxado e dá uma ptose, que seria a queda da pálpebra superior. O olho fica mais baixo, mais caído, semelhante ao Amaral, aquele jogador que todo mundo conhece. O Botox, ele consegue, em alguns casos não muito intensos, o Botox ele consegue dar uma nivelada, melhorar um pouco a assimetria das pálpebras, do nível da sobrancelha. Então, paralisando o outro lado, o lado que está normal, a gente paralisando o lado normal consegue dar uma contrabalanceada com o lado afetado. Então, realmente, em alguns casos, dá um resultado legal. Precisa analisar, né? Precisa não é uma analisar. Coisa, tem uma receita, assim. Exatamente, mas geralmente dá um resultado bacana. Ó, a Juscelia de Uberaba, Minas Gerais, aí a terra do pão de queijo, doce de leite, beijo para todos os mineiros. Diz que tem unha encravada várias vezes durante o ano, que já trocou de podóloga, mas o problema continua. O que pode estar acontecendo com ela? A unha encravada, muito comum, a gente recebe muitos pacientes com isso também no consultório. E muitas vezes a gente tem que recorrer à cantoplastia, que é a cirurgia para estar desencravando a unha. Tem muita gente que acha que no podólogo, no pedicure, vai acabar resolvendo esse problema, mas quanto mais mexe, pior fica. Então, frente à unha encravada, tem que fazer a cirurgia, que seria a cantoplastia, com uma anestesia local, faz uma pequena incisão e retira essa unha que realmente está encravada, está crescendo para dentro. Mas o que pode estar acontecendo, as causas mais comuns, ou pela pressão do sapato, mulher usa sapato muito apertado, aquele sapato muito justinho, depende do trabalho, usa sapato o dia inteiro, então fica tendo aquela pressão, aquele trauma constante na unha e acaba causando esse encravamento de repetição, assim como o corte. Quem tem o costume de cortar a unha mais redondinha nas laterais, isso aí predispõe também a esse encravamento. Então, ficar atento a isso, ao corte da unha e se está tendo algum sapato muito apertado, algum trauma na região. Respondido aí para vocês. Olha, eu estou com várias perguntas aqui para o doutor. Doutor, obrigada. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, né? Calma, não fica triste não se ele não responder a sua pergunta, porque com certeza ainda está aqui na minha mão, né, Mário? Mário, quantas dúvidas as pessoas têm, né? Então, já pensou? Bastante, mas é bom tirar dúvida, que o doutor está ali para explicar e tirar a nossa dúvida, né? É verdade. E às vezes na correria do dia a dia, vai passando uma coisa, outra a gente Outra esquece. acaba Aí tem um despercebido. canal assim direto com o médico, a gente fica mais tranquilo, né? Mais tranquilo, exatamente. Só assistir aqui, ó, e tá tudo certo. Bom, olha, enquanto a gente ainda tem um minutinho, antes do Mário preparar essa receita maravilhosa, vai que dá tempo de você ir aí na tua geladeira e ver que você tem tudo em casa, eu queria te pedir, Mário, para explicar só quais são os ingredientes para a nossa receita de hoje. Opa, vamos lá. Primeiramente, a massa, que é a massinha da panqueca. Eu vou precisar de 1 ovos, certo? 4 colheres de azeite, 1 pitada de sal e 3 colheres de farinha de trigo. Então vamos Ou repetir. farinha integral. A receitinha da Da panquequinha. panqueca. Deixa eu só pegar aqui para você ver, que eu já trouxe pronta para ir adiantando. Vocês vão ver que ela vai ficar muito fina, ó, o jeito.
Vai Tá. ficar muito Então, fina. para fazer essa massinha, é aquela massa tradicional de panqueca? Isso, é a tradicional. Tá, então como é que eu faço? Ovos, Tá. uma pitada de sal, 3 colheres de farinha de trigo e Azeite. E azeite, 3 colheres de azeite. Liquidificador. E liquidificador. Você bate, coloca na frigideira, vai fazendo, dá mais ou menos 8 disquinhos, que dá para mais ou menos 3 pessoas, 4 pessoas. 2 panquecas para cada um, tá perfeito. Ó, ele já Mas tá dando receita- até a receita, viu? Não pode exagerar na comida, não. Ele vai É. poder falar. Mário, você consegue fazer aquele negócio lá da panqueca? Consigo. Na realidade, temos que fazer, né? É a mesma coisa de omelete, ovo, tem que fazer tudo assim, né? Então, E deve tem ter que- gente que joga aquela panqueca e nunca, até hoje, está esperando ela cair de volta. Deve ter um monte de gente aí. Então, ó, o Mário já passou a receita aqui da panqueca agora. Vamos fazer por partes, então. A nossa Isso. panquequinha, de repente você está aí, ó, no intervalo dá tempo de você preparar a tua panqueca. É Ovo Farinha de trigo, farinha de- sal e azeite. e azeite. Vai Bate, batendo tudo aí no isso. liquidificador Bate durante no quanto tempo? liquidificador, 1 minuto, só para 1 minuto? misturar isso, só para misturar. Então Vai mistura, fazer faz um- a sua vai panqueca ficar aí um que a gente creme, já volta. Isso, vai ficar um creme, vai perfeito. Fala que a gente já volta. Já volto. Bate lá, volta cá. Ó. Ah.